Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês, Brasil? Pessoal, vamos lá. Na aula de hoje eu vou finalizar o capítulo 4 com vocês, explicando, tá, a partir dos problemas ambientais do campo, porque as outras páginas a gente já viu antes da semana da prova, tudo bem? Bom, então na apostila de vocês lá na página 378 vai começar a estar falando então para nós, né, quais são os tipos de problemas ambientais que pode acontecer no campo, né? Afinal de contas, não tem problema ambiental acontecendo só na cidade, na área urbana, tudo bem? Bom, então em muitos municípios brasileiros, né, as atividades agropecuárias e extrativistas, né, desenvolvidas no espaço rural, ocorrem sem maiores cuidados com a preservação da natureza, tá? Então isso quer dizer o quê? Que prejudica o meio ambiente, né? E consequentemente vai provocar danos ao meio ambiente. Por esse motivo, atualmente, né, problemas ambientais podem ser observados nos espaços rurais, né, do nosso país. Então, por exemplo, vamos lá. Em geral, os agrotóxicos contribuem para melhorar a produtividade das lavouras. No entanto, né, o uso abusivo desses produtos químicos vem gerando graves problemas ambientais. Em muitas propriedades, né, agrícolas, né, essa prática vem, além de contaminar, né, todo o solo, né, poluir o rio e as águas, né, subterrâneas, também pode causar problemas de saúde, tá, para os trabalhadores que ali utilizam, fazem parte desse produto. Tá? A gente já bateu bastante na tecla falando sobre esse assunto, né, do agrotóxico, né? Tudo bem que para algumas coisas ele vai servir para ajudar o grande produtor rural, mas a gente sabe, né, o nome dele já diz agrotóxico, a gente já sabe que ele é tóxico, né? É uma coisa nociva tanto para o meio ambiente quanto para o ser humano. Bom, a abertura de áreas para desenvolvimento da agropecuária incentiva o desmatamento de florestas nativas, o que provoca a perda da biodiversidade e até mesmo a extinção das espécies, né, da fauna e da flora. Então, ou seja, para eu poder ter uma fazenda, produzir, né, geralmente vai acontecer, né, o desmatamento de um determinado lugar para eu conseguir usar aquela área para poder fazer o plantio. E o que vem acontecendo muito, que geralmente acontece, né, é outra prática que é a queimada, né, para abertura de espaços, né? A agropecuária então são as queimadas que podem devastar então grandes áreas da vegetação e causar grandes danos ambientais. Além disso, a fumaça e a fuligem, né, que é aqueles ciscos que a gente vê caindo, poluem o ar e também afetam a saúde das pessoas. Não só das pessoas, dos animais também, né? Tudo bem? Bom, erosão do solo, né, é um problema ambiental, né, muito comum no espaço rural brasileiro. A retirada da cobertura vegetal dos terrenos deixa a parte superficial do solo desprotegida. O que isso quer dizer? Quando chove, né, o escoamento superficial, por onde a água vai escorrer, né, carrega porções do solo, né, que estavam expostas, provocando a erosão. Então, a grama, né, a cobertura vegetal, ela serve nada mais do que ela segura o solo, tá? Se não tem grama, a hora que chove, desce todo aquele barro. Tudo bem? Em situações mais graves, né, de erosão, podem aparecer vossorocas, ou seja, grandes fendas abertas, né, no solo que aumentam rapidamente, ameaçando as lavouras, tá? Bom, as porções dos solos carregadas pelas águas das chuvas, né, são depositadas em lagos e rios. O acúmulo desses sedimentos, ou seja, né, o assoreamento, causa a diminuição da profundidade e da quantidade de água dos rios, né, o que em alguns casos afeta a navegação dos barcos e navios. Tudo bem, pessoal? Aí, deixa eu só conferir aqui com vocês. Vai ter o Cidadania no Dia a Dia, mostrando para nós, né, quais são os benefícios, né, de uma boa alimentação, né, para nossa saúde, tá? Então eu acho importante, como eu sempre falo para vocês, dar uma lida nessa parte, tá? É bem legal, bem bacana, vai falar das opções, né, que a gente tem hoje em dia no mercado de alimentos orgânicos, sem agrotóxico, tudo bem? Ah, vai ter atividade, que atividade eu sei que eu pedi para vocês fazerem, e nós vamos corrigir todas as nossas atividades na aula online. Tudo bem? Tranquilo? Bom, e o espaço urbano? Até agora a gente falou do espaço rural. Bom, em 2017, cerca de 85% dos brasileiros viviam nas cidades. Isso significa que a população do nosso país é predominantemente
urbana, ok? Tá? 85%, gente, é quase 90% da população brasileira vive nas cidades hoje, tá? Entretanto, até meados do século XX, tá? Ou seja, século passado, isso não ocorria. Desde os anos de 1950, tem havido um aumento expressivo da população urbana brasileira. Ou seja, automaticamente tem aumentado o êxodo rural, né? O pessoal saindo do campo e vindo morar na cidade. Bom, aqui vai ter um gráfico mostrando pra gente a evolução da população rural e urbana nos anos de 1940 até o ano de 2015, tá? Então, a vermelha é a urbana, a linha azul, a linha verde, tô daltônico hoje, é a parte rural, tá? Então a gente pode perceber que a partir do ano de 1970, 80, a linha verde, que representa a população rural, teve, né, uma queda ali, né? E a população urbana começou a crescer a partir da década de 70, né? Ou seja, começou a aumentar o número de pessoas que começaram a vir morar e residir e trabalhar nos centros urbanos. Tudo bem? A indústria e urbanização no Brasil foi um dos fatores que proporcionou a vinda das pessoas morar na cidade. Até meados do século XX, a população no Brasil era essencialmente rural. A partir da segunda década do século XX, esses panoramas foi invertido, tá? Atualmente, de cada 100 brasileiros, 85 moram nas cidades e apenas 15 moram na área rural. É uma proporção, tá? Essa mudança foi resultado, sobretudo, então, dos processos de industrialização e urbanização que aconteceram no nosso país a partir da década de 50, precisamente, a partir da construção de Brasília, a partir, né, da malha urbana, da ferroviária, que foi, a gente já falou lá atrás, que foi construída e interligou todo o nosso país, todos os estados do nosso país. Essa mudança foi resultado, então, né, sobretudo dos processos de industrialização e urbanização, tá? A intensificação das atividades industriais passou a ocorrer a partir da metade do século XX, trazendo alterações significativas do modo de vida das pessoas. Até o final do século XIX, a atividade industrial no Brasil era pouco expressiva, ou seja, tinha bem pouquinho. Tá? Resumindo-se, então, a indústrias de bens de consumos não duráveis, como fábricas de tecido, roupas e bebidas. Tá? Esses são produtos, né, não duráveis, tudo bem? Estou na página 383, passando para 384. Esse setor da economia começou então a ganhar força ao longo do século XX, com uma série de medidas governamentais, né, principalmente de estímulo à criação de indústrias de base. Tá? O que são indústrias de base? Refinarias de petróleo, siderúrgicas, tá? Automotivas, etc. De bens de consumos duráveis, que são as indústrias de automóveis, eletrodomésticos, os móveis, além de investimentos em setores de infraestrutura como transporte e energia. Tá? Tudo bem? Então aqui mostrando a construção, né, de uma fábrica de trator. Bem, a atividade industrial, de certa forma, impulsionou o processo de urbanização na medida em que propiciou a mecanização do campo, eliminando muitos postos de trabalho nas propriedades rurais. Esse fator estimulou, né, a vinda de muitas pessoas das áreas rurais para as cidades à procura de trabalho. Além disso, a atividade industrial estimula a urbanização, pois exige numerosa mão de obra e, consequentemente, ampliação das estruturas de comércio e serviços de educação, saúde e lazer. Então, quer dizer, com esse início da urbanização no Brasil, da industrialização, na verdade, no Brasil, que gerou, né, o início de uma maior procura das pessoas do campo a virem morar na cidade. Ou seja, então, graças à industrialização, aconteceu, de fato, a urbanização no Brasil. Tá? Ou seja, começou-se a produzir máquinas, né, tratores, que fariam o serviço dos homens no campo. Lembra a mecanização do solo, que a gente já estudou sobre isso. Tá? E aí, a partir disso, né, viu-se o êxodo rural, aconteceu o êxodo rural. O pessoal começou a ver que não tinha mais para eles lugar no campo e veio trabalhar nas cidades, nas indústrias que produziam os tratores que substituíram eles na área rural. Tudo bem? Bom,
O estímulo ao consumo foi uma forte tendência do processo de industrialização do país. Várias campanhas, publicitárias foram criadas ao longo do século XX, incentivando o consumo de produtos fabricados no país, a fim de estimular, o crescimento da atividade industrial. Tudo bem? Bom, aqui vai ter um mapa mostrando para a gente o crescimento do número das cidades, com mais de 20 mil habitantes no Brasil, em meados do século XX ainda, não estamos nem falando do século XXI, tá? Próximos às áreas industriais do país. Então, as áreas industriais do país geralmente ficam aqui na região sudeste e hoje, tá, no século XXI, a gente está tendo um aumento muito intenso na região lá do Nordeste de indústrias. Já tinha, veja os pontinhos lá, na década de 50 e 60, um pouquinho de indústria na região Nordeste, mas olha só São Paulo como já era cheio. Hoje São Paulo e Minas Gerais, enfim, essa região Sudeste está muito mais intensificado esse processo, muito mais indústrias, tá bom? Tem muito mais polos industriais hoje em dia. Conforme podemos observar no mapa, o crescimento urbano, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom, aqui, entre as décadas de 40 e 60, foi intenso, sobretudo nos estados do atual região sudeste, como eu acabei de comentar com vocês. Essa região possuía infraestrutura urbana e de transporte desenvolvida, tá? Para a economia cafeeira, como energia elétrica, rodovias, ferrovias e portos, tá? Além de capital. Capital é dinheiro, tá, gente? Quando a gente usa a palavra capital no sentido econômico, é de dinheiro. Além de capital acumulado, ou seja, dinheiro acumulado através, devido à cafeicultura, que foi investido na atividade industrial. Então, a expansão da atividade industrial não ocorreu de maneira homogênea no território brasileiro. O que isso quer dizer, professor? Não ocorreu de maneira igual, tá, no território brasileiro. Pelo contrário, foram focos, foram pontos específicos onde se viu que tinha condições econômicas de transporte, mão de obra, para começar a industrialização, e depois, aos poucos, essa industrialização foi aumentando para o resto do país, tá? Bom, determinados fatores descritos, a seguir favoreceram então o desenvolvimento da atividade industrial em algumas porções do país. Então, primeiro fator, disponibilidade de mão de obra qualificada para o trabalho nas indústrias. Esses fatores eu acabei de citar, mas a gente vai rever ele aqui. Um outro fator, ou seja, existência de matérias-primas nas proximidades das fábricas, ou seja, não adianta nada eu construir uma indústria gigantesca, ter mão de obra e eu não ter, por exemplo, a matéria-prima. Por exemplo, eu quero ter uma fábrica, por exemplo, de cachaça e eu não tenho cana-de-açúcar perto de mim. Quero construir uma fábrica ali que vai render pano, tecido, roupa, e eu não tenho algodão próximo a mim. Tá? Quero produzir uma indústria de café, não tenho um pé de café próximo a mim. Bom, outro fator, terceiro fator, infraestrutura adequada com fácil acesso a fontes de energia para abastecer as fábricas e rede de transporte eficiente, ou seja, capaz de trazer matérias-primas necessárias às indústrias e, ao mesmo tempo, levar o produto fabricado, o produto final, até os mercados consumidores. Eu preciso ter uma via, uma malha rodoviária, ferroviária, um porto, um cais, próximo à indústria para poder despachar e ao mesmo tempo receber, a matéria-prima. E o outro fator é o mercado consumidor, que atendesse às necessidades de compra de produção. Ou seja, adianta eu construir uma fábrica de café, sendo que eu sei que ali naquela região a galera não toma café, não consome café. Não adianta. Tá? Ainda mais nesse começo, nessa época de começo. Não era como hoje, por exemplo, que vai distribuir café para o Brasil inteiro e a facilidade de acontecer esse transporte acontece. Naquela época não, o investimento era muito caro para transportar para um outro lado do país, tá? Tudo bem, pessoal? Bom, eu vou parar por aqui a nossa aula agora, tudo bem? Eu sei que vocês já fizeram as atividades dessa parte do capítulo. Depois, na nossa aula online, se a gente tiver tempo, que eu vou fazer a devolução da prova para vocês, a gente vai começar a falar sobre as regiões metropolitanas, tá? Então, a gente ainda está no módulo 2, infelizmente preciso acabar esse capítulo com vocês, porque é um assunto, um conteúdo que eu não posso deixar de passar. Tudo bem? Belezinha? Pessoal, muito obrigado, se cuidem,
Beijo, até mais.